Já estamos no ar? Já estamos no ar? Graças a Deus, já tem algumas pessoas conectadas. Acabei de falar com o meu genro, está dirigindo de Modesto para Sacramento e já está ao vivo aí. Aí, Bruno. Tem outras pessoas também que estão viajando, outras que estão no Brasil. Aliás, eu recebi o Fábio Macedo. Eu recebi seu e-mail, me abençoou muito. Eu li mais ou menos, eram 2 horas da manhã, que é a hora que eu vou dormir. E eu liguei seu e-mail, não pude retornar porque eu estou numa semana tremenda. A gente dá para voltar para o Brasil, mas foi um e-mail que me abençoou muito. Pode contar comigo. Eu sei que tem uma galera aí também que está sendo abençoada através das aulas do pastor Miguel também. Enfim, cada um na sua área, o Espírito Santo vai abençoando, vai fazendo a obra que deve ser feita. Eu quero... aliás, recebi também um e-mail de uma pessoa, não vou comentar o nome dela, é do Facebook. É uma irmã muito preciosa, eu tenho acompanhado as palavras que ela fala no Facebook. E ela abriu o coração a respeito de alguns fatos. E depois eu quero, não sei se ela está provavelmente me ouvindo, como eu disse, eu vou pegar o seu e-mail, quero conversar com você, se você quiser me mandar o seu telefone para a gente poder conversar. Eu já estou orando a respeito daquilo que você abriu o seu coração. Tem muita gente ligando. Eu estou numa semana assim, muito difícil, que a gente está para voltar, e eu passo meus dias embalando caixa, resolvendo coisas, tendo que trabalhar, preparando aula. Eu preparei essa aula de hoje de meia-noite às 3 horas da manhã. É a hora que eu tenho praticamente mais tranquilo. Mas eu louvo a Deus e eu quero agradecer a Deus por cada pessoa aqui, né, do nosso grupo aqui, cada pessoa que tem enviado uma oferta para nos ajudar na volta. São tantas coisas que Deus tem nos proporcionado juntar durante esse ano para abrir a escola lá na Barra, lá em Teresópolis e também no estado do Rio. Já estou conectado com o irmão e ele tem nos abençoado, temos falado por telefone. Na verdade, é obra do Espírito Santo. E eu tenho louvado a Deus, aproveitando a mensagem que o pastor Miguel tem falado, né? Eu estou louvando a Deus, às vezes eu acordo de noite, glorificando a Deus pelas coisas maravilhosas que Ele tem feito na vida de cada um. E eu sei que isso é apenas o começo, tá? E essa noite foi muito importante, eu vou comentar daqui a pouquinho algo que Deus nos deu, e sempre visando o corpo de Cristo. Aquilo que Deus me dá, eu passo imediatamente para o povo de Deus. Porque a coisa mais importante para o Senhor, e tem que ser para nós, é a igreja de Cristo, são os irmãos. Nós temos que realmente viver e abençoar os nossos irmãos, porque esse é um dos requisitos mais importantes para nós vivermos no reino milenar. E, enfim, muito obrigado de coração. Eu tenho já orado a Deus e tem uma palavra, Deus tem nos dado ao longo dos últimos 2 anos, algumas palavras proféticas. Eu quero talvez relembrar alguma delas para derramar sobre o seu coração. Então, Fábio, muito obrigado, né, pelo seu e-mail. E uma coisa interessante, antes da gente começar a nossa aula, hoje, já no final da tarde, já me preparando para vir para cá, eu recebi um e-mail da vovó Leda. Ela teve um sonho, ela me escreveu aqui, e eu confesso que realmente é impressionante, e isso já está acontecendo. Eu vou ler o sonho dela. É uma irmã que está visitando a filha, ela é lá de Curitiba, né? Curitiba, de Londrina, se não me engano, Londrina. E ela me escreveu, isso aqui chegou hoje, agora de tarde. Ela deve estar entrando aí. Ela deve estar entrando? Bom, eles devem pegar pelo Facebook também. Então ela diz assim: sonhei, referindo-se a mim e a minha esposa, a Raquel. Sonhei que eu vi o pastor Júlio e a pastora Raquel andando numa rua asfaltada. Era dia claro. Eles estavam de mão dadas, caminhando sorridentes.
e o pastor Júlio segurava na mão direita uma pá. Olha que interessante. E a mão em que estava a pá estava esticada para frente. E eu pensava no sonho: por que será que a pá não está empunhada no ombro? Né? Porque normalmente, né, fica no ombro aqui, mas estava na mão para frente. Então eu vi as pessoas passarem por eles e colocarem dinheiro na pá. Olha que coisa interessante, mas tem um motivo. Todos os que passavam por ali depositavam algo de dinheiro na pá. Todo mundo sabe que é pá, né? Pá não é aquela coisa de português, fala opa, né? Português não fala assim, ô cara, opa. Mas não, era uma pá de verdade. Então, no meu sonho me veio outro pensamento. Se o pastor Júlio quisesse dinheiro, ele teria um chapéu na mão. Realmente. Mas a pá significa trabalho. Pensei isso no sonho. Daí, eles, como estavam caminhando, se aproximavam de mim e eu lhes perguntei: pastor, por que o senhor está com a pá assim na mão e não no ombro? Não me respondendo. Não me respondendo. Sorriu. Aí fiz uma outra pergunta. Eu estou falando aí de vocês, olha só. Aí fiz uma outra pergunta. Vocês estão felizes? E os dois assentiram com a cabeça que sim. E eu via muita alegria neles. Aí então acordei. Realmente, quando eu li esse e-mail, foi muito, muito importante. Aliás, ela terminou escrevendo: acordei e pensei no versículo de Provérbios, capítulo 20, versículo 15. Foi o texto que ela me deu, e eu vou ler o texto, Provérbios 20, 15, que diz assim: há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Então, se a gente fizer uma ponte, olha a vovó Leda falando, eu estou falando dela e ela está chegando aqui. Se a gente fizer uma ponte dessa visão, desse sonho, com a palavra de Provérbios, realmente, né, o ministério que Deus tem nos dado nesses últimos dias é exatamente de escavarmos a palavra de Deus a fundo, tirarmos as coisas que não têm nada a ver com o reino de Deus e abençoar profundamente as pessoas. E isso vale mais do que ouro e rubi, conforme ela usou o texto aqui de Provérbios. Então, isso está acontecendo porque eu raramente no meu ministério, eu tenho quase 40 anos de ministério, poucas vezes eu falo em dinheiro. Eu não tenho nada contra dinheiro. Dinheiro é parte do nosso louvor, da nossa adoração a Deus. Mas, ultimamente, de alguns anos para cá, eu nem falo. E Deus toca e move pessoas de uma maneira inesperada. E eu tenho muita experiência nesse sentido de estar em casa fazendo e chegar alguém e mandar um e-mail, alguma coisa assim. E isso tem glorificado a pessoa do Senhor, porque eu não faço nada. Eu não sou contra apelo, nada disso. Eu acho que tudo é válido, desde que é feito no seu coração. Não é verdade? Mas eu recebi essa palavra porque eu sei que isso é uma palavra profética que se refere ao fato da gente estar indo para o Brasil e eu e Raquel estarmos juntos e brevemente meus filhos e alguns amigos aqui e tal. De visita já vão no fim do ano. Dezembro, Eu e Marcão concorda comigo, hein? Olha, rapaz. Mas olha, já tem, olha... Pô, quer esvaziar a parada aqui da igreja? Vai levar todo mundo? Você vai também. Olha, a sua sogra, ela não está aqui, eu não vou contar, mas... Nem bem que Eduardo e a Rose chegaram. Se bem que... Desculpa, ela está ouvindo, eu não vou contar não, mãe. Vocês vão todo mundo. Vamos fazer um mutirão só. A gente frota um avião. Eu me divirto. Desculpa, a nossa aula é assim mesmo, mas... Mas, gente, eu dou graças a Deus por isso. Pastor Mário, tudo bem? Vai ou fica?
Né? Por Vão enquanto, ficar, por tá enquanto. tudo nos controles? Tá? Ótimo, glória a Deus. É tanta coisa acontecendo. O Senhor está movendo as águas, né? Tá tantas coisas acontecendo. E eu quero relembrar agora, antes da gente entrar na nossa aula, uma das palavras proféticas que Deus nos deu no final do ano. E eu quero compartilhar essa palavra e mostrar, olha, eu tenho checado estas palavras. Não sei se as pessoas que estão ouvindo pela internet sabem, mas de uns 2 anos para cá, eu tenho buscado muito a Deus de todo o coração, de toda a minha alma, de manhã, de tarde, na hora que eu tenho, até de madrugada. E Deus tem falado profeticamente, e eu tenho ditado estas coisas. Não é uma mensagem que eu preparo. Eu sei preparar uma aula, uma mensagem. É algo que vem como profecia, dom de profecia pura, e eu já compartilhei com algumas pessoas, e cada uma delas está se cumprindo. Por exemplo, em relação a essa palavra que eu vou ler, eu peguei só algumas delas, alguns trechos, porque tem pessoas que estão nos ouvindo, eu sei, Fábio, tem uma turma grande, tem outras pessoas em outros lugares, e eu quero que vocês recebam essa palavra também. Não só receber no cumprimento dela, mas daqui a pouquinho eu vou falar uma outra coisa. Eu tive um sonho, uma visão profética que aconteceu ontem no culto. E eu vou comentar isso agora. É uma coisa que vai abençoar, e no final eu vou explicar tudo. Lógico, eu não tenho tempo para fazer tudo hoje. Como aconteceu ontem, eu cheguei em casa quase meia-noite e fui buscar o Senhor ainda, porque às 3:pouco da manhã, de meia-noite às 3:pouco da manhã, Deus me deu todas as coisas do que vão acontecer em cima dessa visão profética nova, que eu vou comentar hoje. Vou abrir e você vai segurar, porque a gente está terminando a outra. Deus está falando tanto, é como diz aquela profecia de João, capítulo 7, Jesus disse que nos últimos dias o Espírito Santo ia encher as pessoas e do interior iam fluir rios de água viva. Ou seja, isso está acontecendo na minha vida, e isso parte do Espírito Santo, não parte de mim. Como está acontecendo na vida de muitas pessoas. Eu sei que você está ouvindo também aqui, e eu já estou profetizando que rios de água viva, de palavras proféticas, vão fluir. A igreja verdadeira é a palavra profética. Você lembra quando Jesus falou assim: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí um falava uma coisa, outro falava outra, que tu és Elias, Davi e tal. E Jesus perguntou aos discípulos: e vocês? Quem acham que eu sou? Levantou Pedro e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ora, isso para mim foi uma surpresa, porque Pedro era o que respondia as maiores bobagens, sempre estava sendo repreendido. Mas naquela hora, Jesus, entre aspas, levou um susto e ele disse: Pedro, tu és pedra. E sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que Jesus estava dizendo para ele, que a igreja dele seria edificada não em cima de Pedro, mas em cima da revelação que ele teve. Desculpe, eu sei que a Igreja Católica acha que Pedro foi o primeiro coisa, eu não vou entrar nesse. Mas a igreja, para ser edificada, tem que ser em cima de palavras proféticas, da revelação profética com bases bíblicas. E quando eu comentar essa visão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou mostrar na visão, e eu quero que cada pessoa que está aqui, cada pessoa que está me ouvindo, vai receber uma unção profética para profetizar. Amém, e receber do Espírito Santo. Porque senão não tem sentido. Um dos maiores erros da igreja é que os ministros, os pastores, eles querem dominar o dom, só eles que podem profetizar. E olha, muitas vezes estão falando coisas da alma. Porque quando é do Espírito de Deus,
há um consenso, a palavra. Então, eu tenho certeza, você pode ter começado hoje no Evangelho, o Espírito Santo vai encher e eu vou orar por essa unção, mas eu gosto de preparar, eu gosto de ler na Bíblia. E quando você ouvir isso, você vai dizer, uau! Então, você que está acompanhando, se prepare para os próximos dias, porque isso vai acontecer. Se aconteceu comigo, que sou uma pessoa igual a você, então tem que acontecer com você e com outras pessoas mais. Ser um instrumento de revelação do Deus vivo. E olha, as pessoas vão ser ricamente abençoadas. Então, deixa eu só... eu tenho tanta coisa para dizer, mas eu tenho que quase que escolher o que eu vou dizer. Então, em função dessas pessoas, desses e-mails que eu tenho recebido, destas ofertas que têm abençoado tremendamente a nossa vida, porque eu vivo literalmente os 18 anos que eu vivo aqui nesse país, eu vivo literalmente pela fé. O trabalho que eu tenho não dá nem para tapar o buraco do dente. Mas a cada dia, Deus tem usado milagrosamente pessoas. E olha, eu me lembro, deixa eu contar só uma coisa. Eu me lembro que eu estava um dia lá no meu trabalho, estacionando aqueles carros de milionários e tal. De repente eu falei, meu Deus, amanhã eu tenho que pagar o meu aluguel. Eu tinha quase nada. De repente um irmão me liga, ele nunca fez isso. Ele nunca fez isso no sentido de sempre as pessoas trazem oferta na igreja e tal, isso aqui. E estava chovendo lá, eu falei, Jesus, eu creio na tua provisão e tal. Daqui a pouco ele me liga, você está indo no trabalho e tal, isso aqui? Tô. Aí ele disse, então peraí, vou dar um pulinho aí. Eu falei, o que você vai fazer aqui no meu trabalho? Eu não tinha a menor ideia. Aí, de repente, ele chega, olha, eu vim correndo, eu recebi um dinheiro aqui, ele pegou, me deu um cheque de $700. Olha, numa hora em que você não tem nada. Não, $700 quando você tem já é muito. Já é muito. É ou não é verdade? Eu peguei aquilo, tive que botar no bolso, porque estava chovendo. Ele falou, eu tenho que ir embora. Eu comecei a chorar, né? As pessoas... Quer ver? Então, as coisas acontecem dessa maneira quando você começa a buscar a Deus de todo o seu coração, se envolvendo com a palavra de Deus. Porque dinheiro, gente, é como a irmã escreveu assim, a coisa mais preciosa não é dinheiro. A gente não precisa tanto de dinheiro quanto conhecer as verdades da palavra de Deus. Isso que é a maior riqueza. E essa é a que eu investi. Mas Deus, como é fiel, Ele faz as coisas. Então, para estas pessoas, e agora eu vou dizer uma coisa muito maravilhosa para mim, o que é mais importante do que dinheiro, são as pessoas que Deus está colocando ultimamente na minha vida para me trazerem palavras, para termos comunhão, pessoas pela internet, pessoas aqui. E isso foi consequência de uma palavra profética. E quando eu escrevi, eu nem me lembrava dessa palavra. Quando eu recebi de Deus, e olha o que ele diz aqui, ó. Assim diz o Senhor, eu escrevo, tá? Assim diz o Senhor, eu sou o Senhor absoluto do tempo. Pois um novo tempo está por vir. Isso foi no dia 24 de setembro de 2011. Já tem algum tempo, né? Então, volta e meia, a Juliana fala, pai, cumpriu aquela palavra, dá um cheque lá, qual? Então, é bom você que recebeu essa palavra, e quem quiser receber estas palavras, eu mando por e-mail. Aí ele continua dizendo, tempos incomensuráveis e cheios de grandes surpresas vindas do trono. Eu tenho literalmente experimentado isso. E diz aqui ainda, tempo de unção dobrada, que fluirá do teu espírito humilde e submisso. Não é uma palavra apenas para mim. É para quem recebeu, quem ouviu e quem diz, eu recebo essa palavra. Agora, olha só, a segunda palavra. Estarás cercado de pessoas de coração puro. Pessoas que são sensíveis ao ouvir da minha palavra. Gente, isso aqui é o que tem acontecido ultimamente. Pessoas na internet.
irmãos que estão dizendo, olha, eu ouvi 2 aulas e meu coração mudou e fez isso, pastor, volta para cá, vem para cá que nós vamos estar juntos, tal, isso, aquilo. Deus está me cercando a minha vida de pessoas que têm um coração puro, sedentos da palavra dele. A palavra que eu prego é a palavra do Senhor. Eu prego 99% de textos bíblicos. Raramente eu ponho um pensamento meu. Então, a honra e a glória, tudo isso pertence ao Senhor. Então, cercado de pessoas de coração puro. E diz mais ainda, também serás despertado pela minha doce voz, cheia de sabedoria e de revelação. Deus está cumprindo esta palavra. Verdade. Outra coisa, Deus me mandou reler essas coisas. E se você não viu, então receba. Se você, olha, não tinha visto isso, receba nesta noite. Porque, olha, quando a palavra é de Deus e profética, ela se cumpre. Se cumpre literalmente. Então ela vai se cumprir na sua vida. A outra foi: há um manancial profundo de águas vivas, prestes a jorrar, através de fontes secas, que fluirão nos desertos e que subirão até os mais altos montes. Da noite para o dia multiplicarei tuas poucas palavras em rios de sabedoria e de entendimento da minha vontade, e que alcançarão os sedentos da minha presença. Estes andarão e viverão em alturas celestiais, por estarem cheios de vida, não experimentarão enfermidades. Essa é uma promessa bíblica gloriosa que eu quero que você receba. Você recebe? Diga, eu recebo no meu coração isso. Você ficar isento de enfermidades no corpo, na alma, porque você está sedento pela palavra de Deus, já está se cumprindo. Depois, a outra palavra diz assim. Tem alguém chegando aí? Não. Alguém querendo descer. Alguém querendo descer? Desculpa. Então, esses não podem descer, né? Não. Estão presos em cadeia eterna. Olha aqui. Tá bom, tá. É Judas, né? Não, é. Povo que Deus dizendo, povo que alegra o meu coração, continuem se alegrando em mim e não nas coisas que eu possa lhes dar. Olha, quando Deus diz isso, tem outro peso. Quando é uma mensagem que a gente tira do nosso coração, tem um peso pela metade. Mas quando Deus diz, olha, continue se alegrando em mim, não nas coisas que eu posso lhes dar, pois certamente coisas maiores vereis, e sereis recompensados pela vossa fidelidade e obediência. Acaso para mim existe alguma coisa difícil e impossível? Diz o Senhor. Eu sou o Senhor soberano do universo, que sustento todas as coisas com o meu braço forte. Quem me honra e respeita os meus profetas, reinará comigo em vida na igreja e no meu reino, que está por vir. Não se esqueçam. Minha maior alegria é cumprir todas as promessas registradas em minha palavra e sopradas pelo meu Espírito. Pois quem delas se apossar, receberá saúde nos seus corpos, alegria na sua alma e vida no seu espírito. Guardem todas estas palavras vivas nos seus corações, pois os dias serão cada vez mais difíceis. Mas eu sou o Senhor do destino, diz o Senhor. Muitas outras palavras vivas tenho para vos anunciar. Aguardem o meu tempo. Por enquanto, desfrutem destes rios de águas vivas, que brotam do manancial inesgotável do meu coração. Assim diz o Senhor que vive e que reinará para sempre e para sempre. Estas foram algumas palavras, como eu disse para vocês, que eu estou relembrando que Deus fez questão de mostrar
E com certeza, depois dessa palavra, outras já vieram e eu vou compartilhar agora. Foi no dia 24 de setembro de 2011, essa palavra. Tem outra, ela tem umas 10 ou 15, eu só li umas 3 ou 4, porque foram palavras... Eu posso mandar, nós temos assim, sei lá, uma porção delas, mas eu não gosto de fazer isso só por mandar. 2011, ano passado? 2011, foi no ano passado. Eu acho que não foi 2010, não? Não, tá aqui, ó. 24, eu sempre anoto. Palavra profética de encorajamento e edificação enviada pelo Espírito de Deus ao pastor Júlio. Não foi a última, não. A última foi sobre José. Foi sobre José, exatamente. Você recebeu essa? O quê? Numa carta. Carta, é aquele de São Paulo. Diretamente do interior. Aliás, temos o nosso irmão Sérgio aqui. O Sérgio é carta. Ele te deu, na verdade, uma carta. Você recebeu uma carta. Sérgio é carta, né? É só falar de paulista, vira zorra aula. Sérgio, bem-vindo. Clara. Amém. No nosso coração, Deus está dando alegrias, né, para todos nós, principalmente para o nosso amigo Miguel. Fala, querido. Amém. Ah, que água também? Sei que ele estava aceitando Jesus. Está aceitando Jesus? Cara, Ele fez assim, ó. Levantou a mão. Hoje vai dar tempo de falar dos 2 ai. Ela está doida para saber dos 2 ai. Olha, vai falar. Você quer se preparar para a grande tribulação? É melhor não. Gente, eu preciso comentar. Pois é, eu vou falar agora. Vou falar agora. É introdução. É nova na aula. Introdução. Ó, eu vou 5 anos depois. Isso aí vai ser nos últimos 3 minutos e meio. São 3 anos para pegar vocês que são bandidos, eu faço isso. Queria 10, não estava aqui? Foi arrebatado. Ficou só, deixou a garrafinha e o iPhone. Já foi arrebatado. Está melhor que nós. Deixa eu comentar uma coisa. Eu sempre, ontem foi domingo, e eu todas as vezes, eu já comentei isso com o pastor Miguel, eu vou para o culto lá da Save the Nations, que ele é pastor lá, e olha, estava um temporal. Para eu faltar uma igreja, é longe da minha casa, tinha tudo o contrário, eu estava cansado da semana. É longe de todas as casas. Hein? Por enquanto. Por enquanto. Pois é. E eu disse, eu tinha tudo para eu ir. Eu disse, eu sou tão abençoado. Eu falei isso para ele. Quando ele começa a... Eu nunca vi ninguém dirigir um louvor assim. Eu acho que eu não sei com quem você aprendeu. Só foi com o Espírito Santo. Então ele ministra aquelas músicas, aqueles negócios. O Espírito Santo fala comigo tanto. E eu sei que é de Deus, não é dele. E todas as vezes que isso acontece, eu comentei com ele, muitas vezes eu chego a lágrimas. Olha, lágrimas no meu... Para alguém arrancar lágrimas de mim, porque eu sou macho man, eu sou duro. Macho não chora. Não, macho não chora. Eu sou dessa geração. Mas quando as coisas são de Deus, eu caio, não tem como. E várias reuniões, Deus me deu várias, algumas delas eu guardo. Mas ontem foi um dia assim muito especial. E já no louvor, e Deus começando a falar. E aconteceu uma coisa tremenda. Quando a Vivian não está aqui hoje, né? A Vivian deve estar pela internet. A sogra está. A sogra está também. Ela tem 10 anos de idade e nunca aconteceu isso lá. Ela disse, a Vivian vai cantar um solo. Eu parei e disse, meu Deus, uma criança de 10 anos subir na internet para fazer um solo. E a carinha dela lá, aquilo me tocou profundamente. Eu falei, não acredito. Isso é mover de Deus, já falou sobre o mover, sobre as crianças. Nós temos uma palavra. E ela começou a cantar. Eu falei, amor, está vendo a Bíblia?
Olha que coisa linda. E ela começou, falou, eu sou uma pedra viva, não sei o quê. Quando ela falou aquilo, Deus me deu uma visão que eu vou comentar agora. E eu comecei a ver. Aí o Miguel chegou, não sei se você lembra, eu estava aqui sentado, você chegou, estava aqui, eu não deu nem para comentar com você. Eu peguei a minha Bíblia, porque Deus tinha me dado a visão, e na mesma hora ela continuou cantando. Até no início, os 10 primeiros minutos da sua mensagem, eu nem ouvi, porque eu estava lá anotando, e eu disse, eu quero um texto bíblico, eu peguei na hora, fechei e fui para casa. Fechei a mensagem, fui para casa, e eu estava tremendo, porque quando Deus fala, você sente fisicamente, entendeu? E eu fui para casa, não sei o que, vamos comer, ainda voltei em casa e fui comer mais, me deu até fome. Eu tinha comida aberta lá, né, de macarrão da minha nora. Cheguei em casa, todo mundo dormia, eu fui para o outro quarto, né, liguei lá o computador e fiquei de meia-noite às 3h05 da manhã preparando essa palavra profética. Eu vou contar, para vocês não dizerem, porque eu quero dar aula. Vai chegar daqui a pouco. Eu vou contar apenas para que você saiba o que aconteceu ontem. E Deus já me deu todos os textos que eu fiquei 3 horas e disse, eu quero isso na palavra. Porque se é um sonho, uma visão de Deus, tem que sempre confirmar na palavra. E o que eu estou fazendo, né? Quem já está acompanhando isso, sabe, olha, palavra bate. E Deus tem que fazer isso. E eu já peguei, já preparei ali, fiz o esboço. E não vou hoje porque eu quero terminar outra primeiro. Mas eu anotei rapidamente. Domingo, você que está ouvindo aí também preste atenção, porque isso vai mudar o destino e o ministério de quem acompanha essa palavra até o fim. Vai mudar o teu ministério. Vai ser, olha, e você vai ver, como eu disse, você não vai talvez entender tudo agora, mas guarde isso e vai acompanhando as segundas-feiras, né? Você vai ficar na obrigação de acompanhar para que você receba o cumprimento dela. Domingo, 21 de julho, eu escrevi só 2 folhas. É 22, foi ontem? Eu botei 21, eu estava tão... 22 ontem, de 2012, 22. Na STN, Save the Nation. Na hora, Deus me deu uma visão de um anjo, presta atenção. Era um campo assim, cheio de pedras cinzas. Pedras grandes, pequenas, tinham várias. Pedras brutas. E, de repente, apareceu um anjo e começou a derramar azeite em cima de cada uma dessas pedras. E à medida que aquele azeite caía na pedra, a superfície dela ia saindo, aquela parte cinza, e a pedra que estava dentro era uma pedra preciosa. Uma vermelha, toda brilhante, amarela. Você já viu as pedras preciosas por fora? Elas são assim. Eu morava em Ipanema, ali na Garcia d'Ávila. Tinha a Gasterra, eles fizeram um museu lá, então eu morava ali, ia pra praia, eu passava sempre ali. Já foi lá? Eu morava ali. Por dentro que é ar-condicionado ali. Tinha um ar-condicionado, então eu passava ali, ia pra praia, voltava. E sempre via a pedra bruta por fora e por dentro, aquelas turmalinas, aquelas ametistas. Já viu ametista? Que coisa linda. Então a visão era assim, aquelas pedras e aquele azeite caía, na mesma hora ficava só a pedra preciosa de várias cores. Isso aconteceu durante o louvor, 3 minutos. 3 minutos. As coisas espirituais, elas são rápidas, parece uma eternidade. E quando acabou aquilo tudo, ele pegou estas pedras preciosas e juntou todas elas e fez um altar com as pedras preciosas, fez um altar, e quando ele terminou de fazer esse altar, Deus
respondeu com fogo vindo do céu. Só que o fogo pegava desde baixo, não só na parte de cima, pegava desde baixo das pedras, ia pegando e ia subindo, subindo aquele fogo, fogo e tal. E de repente, aquele mesmo anjo pegou incenso, todo mundo sabe o que é incenso? E jogou dentro daquele fogo do altar, e aquele incenso queimou e foi subindo, né? O aroma dele foi subindo e chegou até o céu. Foi essa a visão. Ai, que lindo. Alguém disse isso, né? E eu ali naquilo ali, eu estava doido já para me levantar, eu quase empurrei o pastor Miguel e falei, hoje Deus... Podia ter feito. Não. Eu estava naquilo e eu na mesma... Você estava introduzindo a mensagem, lembrando o final dela, né, da última passada, sobre louvor e tal, e naquela hora eu disse, isso é de Deus. Onde tem azeite sendo derramado em cima de uma pedra? E eu não estou com aquela minha Bíblia viciada, eu sempre tenho uma Bíblia, eu falei, já sei. E fui procurando, e a minha mulher, ela senta do lado, ela fica com um olho no padre, outro na missa. Ela senta, o que está chegando? Ela quer saber o que eu estou... e está fazendo. Eu falo, presta atenção. Aí eu vou ler o texto, tá? Para não ficar em branco. Olha só. Na mesma hora, eu comecei a pegar o texto e peguei os textos. Eu li rapidamente, eu acho que eu gastei em tudo 10 minutos. Eu vou ler o texto para vocês, para que isso, se alguém quiser depois ler e tal, para quando eu começar a falar sobre isso, você vai ficar bem coisa. Fala sobre o sonho de Jacó. Eu achei Gênesis capítulo 28. Olha como tem que ser confirmado, porque se eu não acho nada na Bíblia parecido, eu digo, isso... Porque a nossa mente, você é psicóloga, né? A mente humana tem fantasias, a gente tem coisas que são jogadas por imagem, nosso inconsciente e tal. Mas quando é de Deus, tem que estar baseado na palavra dele. Ok? Eu não tenho dúvida, eu já treinei o meu espírito para isso, eu digo, Senhor, se tu queres uma palavra profética, um sonho, uma visão, manda junto com a palavra. Eu sou um cara preso à palavra. E eu vou ler o texto para vocês. Gênesis 28, de 10 a 22. Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Harã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto. Imagina o pôr do sol caindo, Jacó, um pilantra, fugindo e tal. E estava de noite, o sol se pôs. Tomou uma das pedras do lugar. Eu já gostei aqui porque já tinha pedra. Fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou. Eis posta na terra uma escada cujo topo atingiu o céu. E os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor e lhe disse, eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, e Deus de Isaque. A terra em que agora estás deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como o pó da terra. Estender-te-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte e para o sul. Em ti e na tua descendência serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque não te desampararei até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse, na verdade, o Senhor está neste lugar e eu não sabia. E temendo disse,
Quão temível é este lugar! É a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo se levantado Jacó cedo, de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. Quando eu li isso, eu disse... Depois ele fez um voto e tal, isso, aquilo. E, como eu disse, depois você deve ler o resto, eu vou comentar. E nessa madrugada, eu vou falar, Deus já me mostrou algumas coisas, porque eu já dei algumas aulas. E a palavra profética, porque que vai acontecer na prática, mas ela só vai acontecer se eu mostrar outros textos bíblicos em que aconteceram a visão em cima disso. E eu vou tratar dos seguintes assuntos. Primeiro, sobre a unção. Né? Eu não falei aqui que Deus quer dar uma unção profética? Não importa, mas quem sou eu? Olha, esse Jacó, o nome dele significava enganador, trapaceiro no hebraico. Em carioca, bem brasileiro, ele era o 171 de primeira. E Deus escolheu ele para ungí-lo e para fazer da descendência dele abençoar todas as nações da terra. Então, se você se sente pior ou melhor do que isso, você está até no lucro. Porque Deus escolhe sempre as pessoas erradas aos nossos olhos para fazer com que elas manifestem a glória dele. E essa que é a diferença. Às vezes as pessoas certas aos nossos olhos, a gente acha que a pessoa isso, aquilo, Deus não está nem aí. Eu vou falar sobre a unção, vou falar sobre o que representa o azeite na Bíblia. Não, azeite é o símbolo do Espírito Santo. Essa é a frase mais objetiva. Mas tem muitas outras coisas sobre o azeite de oliva. Se você não entender isso, você não vai receber a unção final. Porque no fim dessa palavra, né, eu vou gastar uma aula pela internet aqui, não sei se vou estar lá ou aqui, Vai eu vou lá, dizer uma coisa. Não. Até chegar lá. Eu posso surpreender, hein? Eu posso fazer isso mais rápido do que imagina. E a unção de Deus vai cair. Não tem que ser aqui. Tem que ser aqui. Tem que ser aqui. E olha, nós já fizemos isso. Lembra uma reunião que a unção de Deus caiu, ninguém conseguiu levantar? Eu me lembro, Liliane falou, eu não quero ir embora. Foi na minha casa ainda. Eu não quero me levantar, eu não tenho força. Então fica aí. O Rodolfo, não sei se o Rodolfo está ouvindo, o Rodolfo começou a rir no espírito. Não conseguiu, Paloma. Eu me lembro que tinha um grupo. Não, para aqueles que creem, a unção invadiu a nossa sala em Miami. Você estava em Miami, você me falou no dia seguinte, é verdade. Isso foi foi no final de alguma coisa. Mas nesse dia, a unção vai ser muito maior, sabe por quê? Porque tem a visão e tem a palavra de Deus. Então aí, Fábio, a turma do Fábio, são os irmãos Metralha de lá, são, né? Fábio mais 6, 7. Tem outras pessoas ouvindo também. Então se prepare. Eu sei que talvez você está dizendo assim, não, pastor, fala logo. Não, eu não pude. Ele está fazendo o nome dele no quadro. Isso aqui foi... Desculpa. Não, É o livro da vida que foi aberto. É porque ele vai... O Miguel falou assim, escreve alguma coisa. É o livro da vida que está aberto. Estava a luz, pois é. O trono branco. Então, Fábio, você vai ser o primeiro a ser ungido com azeite e o óleo do Espírito Santo. Eu vou falar sobre... Eu já falei sobre pedras preciosas. Eu vou te mostrar na Bíblia o que significa o altar. Vai falar hoje? Não! Isso demora muito. Eu vou falar... Eu quero saber dos sites, não, eu não vou estar nem... Gente, isso aconteceu de ontem para hoje. Eu tenho que pegar no computador, eu tenho que escrever, eu tenho que mostrar. Eu vou te mostrar o que significa um incenso na Bíblia. Vou falar sobre o tabernáculo de Moisés. Então, eu vou juntar essas coisas, vou relembrar a visão. E olha, diante de Deus, você vai ser ungido para um novo ministério. A profecia é
um novo ministério na sua vida. E se você, eu estou afastado da igreja, eu não tenho isso, aquilo, não importa. Vai começar o seu ministério a partir de agora. Mas o meu pastor, deixa o seu pastor, vai abençoando o seu pastor. Olha para a sua vida, porque o ministério dos últimos dias tem que ser o mover de Deus no meio do povo todo. Todo. Eu me lembro quando, só terminar falando isso, quando Deus chamou assim, Moisés, vem cá, escolhe 70 líderes, homens, fiéis, e leva lá diante da tenda, e eu vou tirar o meu espírito que está sobre você e vai abençoar mais 70. Está lembrado disso? E fez Moisés assim. Estava Moisés, Josué aprendendo, né? E, de repente, Deus fez isso e todos começaram a profetizar. Só que chegou alguém e foi falar com Josué, que era o assistente dele, falou, olha, era o co-pastor, né? Eu ia falar uma coisa, mas não posso. Vai continuar. Aí, ele... Porque às vezes... Aí ele falou assim, Josué, tem uns outros que não estão aqui, que o Espírito de Deus caiu sobre eles, estão profetizando lá na tenda. Mas isso não pode. São só sobre nós. Aí Josué falou, caiu aqui sobre nós. Nós não fomos os escolhidos, mas caiu sobre o... Está errado. Manda repreender. Ele mandou Moisés, Josué falando para Moisés. O que Moisés falou para ele? Falou, escuta, cara. Oxalá todo Israel fosse profeta. Deixa eles profetizarem também. E aí Moisés falou assim, Josué, por acaso você está com ciúme deles por causa de mim? Por que está acontecendo? Ou seja, ele estava com ciúmes porque estava sobre os outros. E isso acontece no meio da igreja. Não, é só eu, o pastor, o meu diácono, aquele fulano, tal, isso aqui. Oxalá em todo o povo de Israel, toda a igreja, o Espírito de Deus caia. E a unção venha, e essa pessoa vai se tornar um altar de Deus, e Deus vai colocar um incenso. E quando o incenso é acrescentado ao fogo de Deus, você precisa entender isso pela arte. A presença de Deus aparecia. Você precisa saber tudo sobre incenso, tudo sobre altar, aí você vai dizer, agora eu estou pronto. Porque se eu sei que você está numa ansiedade grande, agora vamos fazer. Mas eu quero que todo mundo esteja preparado, biblicamente falando, amém? Amém. Então eu quero orar agora para que Deus vai preparando o seu coração, para a gente poder, na hora certa, no tempo certo, a gente poder concretizar essa palavra. Vamos orar então, e ainda tem mais alguns minutos, vamos dar nossa aula do Uai. Não é o Uai mineiro não, né? É o Ai. É o mistério. Vamos orar. Põe a mão no seu coração, já peça ao Senhor para que comece a preparar a sua vida, para que você, até começar essa palavra, já fique preparado. Eu já estou me preparando. Porque eu não quero fazer nada da minha mente, nada da minha emoção. Eu quero que o fluir de Deus, a unção de Deus já vai começar a cair desde o primeiro dia. Você vai ver a diferença na sua vida. Jesus Cristo, amado, Tu que és o resplendor da glória de Deus, vem resplandecer sobre nós aqui nesta noite. Amém. Traz a glória do Pai. Porque, Senhor, nós somos como crianças, somos humildes na Tua presença. Nós queremos, Senhor, que Tu sejas exaltado, que o Teu Espírito Santo tenha liberdade aqui, na casa de cada um, lá na internet, que cada um veja agora já o vento do Espírito soprando e preparando o coração e a vida dessa pessoa. Sim. Para que ela verdadeiramente, com esta unção do incenso, do altar, do azeite do Espírito Santo, mude em primeiro lugar a vida dela, transformando-a num servo humilde. E através dessa humildade, Senhor, a fragrância do Teu perfume há de subir ao céu.
E o Senhor, com certeza, vai colher na taça as orações dos santos e vai jogar sobre a terra. Aleluia. Há tantos mistérios que, na verdade, são coisas apenas encobertas. Mas nós já estamos te pedindo que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente possa entender a tua palavra, que é simples, desde que o Senhor nos revele. Eu abençoo cada um agora. E peço a unção agora para a gente dar essa aula de hoje, porque tantas coisas ainda temos para falar. E toda honra e glória somente a ti, Jesus. Obrigado pela vida de cada um. Já tenho te louvado a Deus pelas pessoas que estão nesse momento conectadas contigo. E nós aqui, ó Deus, da mesma forma. Em nome de Jesus. Amém. Posso beber um pouco de água? Resumindo o que eu falei na última aula e nas últimas segundas-feiras, talvez você esteja pensando, por que o pastor está falando do falso profeta, da besta, de anticristo e tal? Isso não vai... Tudo isso tem a ver com as coisas na vida prática hoje. Eu estou lançando esses alicerces e mais adiante você vai entender por quê. Ok? A Bíblia ela é tão incrível que ela começa de uma maneira e ela termina da mesma maneira. É que nós não vemos assim. Então você vai dizer, por que foi escrito o livro de Gênesis? Deus criou um homem vazio, colocou diante dele uma árvore, não foi isso? A árvore da vida, e tinha do lado daquela árvore da vida, Gênesis capítulo 1 e 2, tinha um rio que passava, não era assim? Começa aquilo. Durante toda a Bíblia é o desenrolar daquela visão. E ela termina da mesma maneira. No Apocalipse diz que tinha uma árvore da vida, que Deus estava lá, e do lado da árvore da vida do Apocalipse tinha um rio de cristal, a mesma figura. E tinha um homem se alimentando ela começa. O livro de Gênesis, capítulo 1 e 2, quem é arquiteto aqui? Tem uma planta baixa. Sabe o que é uma planta baixa? Tem algum arquiteto? Engenheiro. Engenheiro, não tem uma planta baixa? O que lá o Sérgio faz? Faz, desenha ali, faz a planta baixa e tal. Dali, ele tem que sair, confeccionar, e o que está ali, as mesmas medidas, vão acontecer de fato e de verdade. Gênesis 1, 2 tem toda a economia de Deus, tudo. Do capítulo 2 até o final do Apocalipse, é o desenrolar de... Está tudo em Gênesis. Chega no final, está a cidade pronta. No rio de Gênesis tinha ouro, pérola e pedras preciosas, não tinha? Passava no rio? Se você for na Nova Jerusalém, tinham pérola, ouro e pedras preciosas. Tudo. Então, por isso que eu digo, por que está o anticristo e tal, isso aqui? Você vai entender. Porque até a unção de Deus, quando eu falar do azeite, eu vou usar a figura do azeite, porque para enfrentar o anticristo você tem que estar cheio do azeite. Bom, não sei, para quem ficar, eu sei, eu estou preparando. Para vocês ficarem, eu e Miguel não, né? Ou seja, então vamos lá, trocando em miúdos, o primeiro ai, né? Você já leu no Apocalipse, ai, tem 3 ai. E cada ai representa os 3 últimos anos da nossa era. Já expliquei isso. Né? Os 3 últimos anos, o que vai acontecer no final dos tempos. Tá? E eu usei vários textos mostrando que logo no início, a besta vem da onde? Vem das profundezas do abismo, no fundo da terra. Eu falei sobre a casta dos demônios que vão ser liberados do poço do abismo, e eu me lembrei, o poço do abismo, no grego é a palavra tártaros. Alguém já tinha ouvido falar nisso?
Eles vão sair do Tártaro. Só de dente. Não, é só de dentro, pois é. Pois é, tá cheio de demônio lá, cuidado. Eles vão sair do poço do abismo. Eu comentei a parábola do rico do Lázaro. E ele vai. É uma boca endemoniada, exatamente. A palavra grega é essa: fundo do abismo, é Tártaro. Então eles vão sair e ele vai possuir um líder, né? E ele vai ser uma pessoa carismática. E da mesma forma, esse demônio, Satanás vai sair da onde? Ele sai do fundo da terra e vem para aqui, para a terra, e Satanás vai ser tirado do céu, vai se encontrar com o anticristo e os dois vão fazer um trabalho nesses últimos 3 anos e meio. Ou seja, o que eles vão fazer? Perseguir os judeus os judeus que não foram selados. Que não foram selados na sua fronte pelo anjo, vão ser atormentados com esta casta de demônios que vai ter uma enfermidade. Não precisa ser profeta, basta ler na Bíblia. Durante 5 meses e meio, esses demônios, porque sabe, a Bíblia diz hoje que tem espírito de enfermidade, não tem demônios? Existe até no meio do que eu disse, o demônio encosta, já ouviu falar de encosto? Tem demônios que são espíritos de enfermidade, eles trazem enfermidades malignas, encostam, possuem uma pessoa e a pessoa fica com uma enfermidade. Eu conheci pessoas que iam em médico, o médico falou, você não tem nada. Mas era um espírito de enfermidade. E quando a pessoa, o demônio era expulso, o espírito de enfermidade era expulso, ela era curada na hora. Eu já vi mendigo. Você sabe o que é elefantismo? Uhum. É a pior coisa. Ali na Praça 15, eu trabalhava na Praça 15, estava cheio. Aquelas feridas na perna. Eu tinha um pastor amigo nosso, pastor Adolfo. Lembra do pastor Adolfo? Ele fazia um trabalho com mendigos em Campo Grande. Você sabe aqueles caras que você não gosta nem de olhar. Ele já tinha sido macumbeiro e tal. Ele e a irmã Gilda, tá lembrado? Um homem de Deus, um major do exército. Rapaz, aquele cara pegava esses mendigos, ele orava, expulsava o demônio. Acredite se quiser. Na hora, as feridas das enfermidades não iam embora. Porque o demônio saía as enfermidades. Nos últimos 3 anos e meio, enfermidades como a dos escorpiões vão entrar nas pessoas e vai ser uma enfermidade, foi dito que essa enfermidade o quê? Não matassem, mas apenas atormentassem os homens durante 5 meses e meio. Tem pessoas que vão tentar se matar e não vão conseguir. Eu vou ler agora um novo texto, Apocalipse, capítulo 12. Eu já usei com vocês Apocalipse 11, Apocalipse 17, Apocalipse 9, mostrando nestes 3 textos que a besta emerge do fundo do abismo, Satanás vem do céu, a estrela que foi atirada, está lembrado? Tá. Agora eu vou usar mais um texto, que fala exatamente a mesma coisa. Apocalipse 12, de 10 a 17. Então ouvi grande voz do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder e o reino de nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram. Esse texto já começa dizendo o quê? Que refere-se ao final da grande tribulação. Que eles venceram por causa do quê? Da palavra do testemunho e por causa do quê? Do sangue do Cordeiro. E mesmo em face da morte, por que em face da morte? Por causa da perseguição. Ele disse, você adora o anticristo, porque os 3 últimos anos e meio vão ser anos de assim, ou você adora a Deus, ou você adora o anticristo. Se você não adora o anticristo, você vai ser o quê? Mesmo em face da morte, diz aqui o texto, não amaram a própria vida. Por isso festejai, ó céus, e vós o que nele habitais.
Ok? Então, veja só. Quem não amadureceu e vai passar por esses 3 anos e meio e vai ter que enfrentar rejeita Jesus ou adora o anticristo, ele vai morrer. Pela O palavra... versículo 7 revela que eu vou estar aqui. O 7. Leia o 7. Tem 12:7, não? Não, o 7 já está antes. Eu já li o 7. Tá. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, é isso? Não, o 7. Diogo batalha no céu, Miguel e seus anjos batalharam contra o dragão. Ah, Miguel e Já seus era, não anjos tem contra o como. dragão. Mas olha, eu prefiro, peraí. Eu prefiro estar com Jesus e os seus anjos. Você quer sozinho, meu filho? Não, é Miguel e os seus anjos. Você tá dentro. Qual, os anjos revestidos de carne, é isso? Prossiga, amado mestre. Olha só. Bom, o texto diz, agora havia só o reino de Deus, ou seja, Jesus vai voltar e vai reinar aqui na terra. Mas aí ele volta, o Apocalipse diz assim, um versículo fala sobre o futuro, o seguinte fala do que aconteceu, por isso que fica meio, entre aspas, confuso. Se você entender esses fatos, o Apocalipse fala mais de anticristo e besta do que tudo, do que qualquer outra coisa. Então, por alguma razão tem que ter. Ok? Tem pena de vocês que vão ficar aqui nos Estados Unidos, vai ter eleição no final do ano e eu estarei no Brasil. E o anticristo pode estar aí. Tá bem. Tu dizes. Agora, olha só. Ai da terra e do mar. Esse texto eu não tinha lido. O outro eu mostrei que o diabo foi como uma estrela e foi jogado do céu. O mesmo texto diz, com outras palavras, com outras figuras, a mesma coisa. Ai da terra e do mar, pois o diabo, aqui já diz o nome dele. Lá era uma estrela, que era ele. O diabo desceu, ou seja, ele estava lá em cima. Desceu até vós, cheio de grande cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, quantos anos? Que pouco tempo resta a ele aqui? 3 anos e meio. 3 anos e meio. Você tem que acrescentar isso na sua Bíblia. Porque senão você vai ler, o diabo está furioso, cheio de cólera, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ou seja, isso deve ser agora. Mas isso aí não seria, de repente, no finalzinho do reino milenar, quando ele vai ser solto? E depois ele vai ser jogado no lago de fogo? Não, peraí. O melhor ainda seria pensar isso, sabe por quê? Porque a gente lê isso e diz, o diabo está pintando e bordando aí. Mas não é para hoje isso. Quem está pintando e bordando aí é o Espírito Santo. Tem pessoas que veem mais a ação do diabo do que a própria ação de Deus. Deus está reunindo jovens, pessoas cheias do Espírito Santo para fazer a obra que muitos pastores devem estar fazendo. Sabendo que pouco tempo lhe resta, ou seja, 3 anos e meio, até o final da grande tribulação. Depois, quando começar o reino, ele vai ficar preso 1000 anos. Quando estiver no final dos 1000 anos, esse aqui é o final dos últimos 3 anos e meio da nossa era, que pode ser agora. Ok? Lá ele vai ser solto e vão acontecer outras coisas. Esse texto aqui não é desse final. Continuando o versículo. Quando, pois, o dragão, que é o diabo, né? Usa o mesmo texto. Se viu atirado para a terra, então ele estava no céu. É o mesmo do outro texto. Perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. E foram dados à mulher asas. Peraí, mas quem é a mulher? Nós já estudamos quem é a mulher. Quem é a mulher? Na igreja? Israel. Quem é a igreja? Primeiro, a mulher significa, primeiro, o Israel eleito e predestinado, porque nem todo mundo de Israel, todo mundo diz, não, todo o povo de Israel é eleito. Não, só o remanescente. Na grande tribulação, quais são os grupos de pessoas que vão estar aqui? Israel, os ímpios e os que não amadureceram. Ou seja, a mulher, então, né, vai sofrer a perseguição do diabo, do dragão, e continua dizendo aqui,
Para confirmar isso, você pode ir no versículo 17, mas tudo bem. Deu as 2 asas de águia para que voasse até um deserto, ao seu lugar. Aí será sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo. O que significa isso? 3 anos e meio. Por quê? Porque Cada tempo tem 1 ano e meio. cada tempo tem um, 2 e o meio. 2 tempos é 2, mais 1, 3. E meio tempo e meio. Essa frase, o Espírito Santo pegou da onde? Ele pegou de algum lugar para João poder escrever. Ele não inventou. Quem falou? Daniel. Tá lembrado? Eles já assistiram. Daniel, quando teve a visão dos últimos dias, ele teve essa visão aqui. E Deus falou para ele, povo de Israel, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Ou seja, está acontecendo a mesma coisa. Se João falou, Daniel falou, Jesus também falou e Paulo também falou. E se repete outras vezes, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo é igual a 3 anos e meio final, ok? Vamos continuar a ler, porque diz mais alguma coisa aqui. Fora da vista da serpente. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher, da igreja, os judeus selados, os cristãos na manhã, água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado da sua boca. Muitos vão ser salvos durante a grande tribulação do ataque do anticristo, não vão? Por quê? Como é que eles vão ser salvos? Porque vão estar selados. Hein? Vão estar selados. Sei, mas de maneira prática. O que vai acontecer? Deus vai usar quem? Os ímpios, alguns que receberam a marca da besta, que vão ser um povo que ele chamou naquela texto, eu já mostrei isso para vocês. Né? Eles são... Tanto que no final vai ter um outro julgamento, porque essas pessoas que defenderam vão... Que quando estive com fome, me deste de comer, com sede, me deste de beber, quando estive doente, não fosse visitar. Este texto se refere especificamente aos 3 anos e meio. Não é hoje, então, se eu dou comida a alguém, então... Não! Isso é especificamente naquele texto, porque algumas pessoas que têm a marca da besta, mas que você tem que conhecer o resto da história. Durante os 3 anos e meio, um anjo de Deus vai ficar diariamente proclamando no céu para a terra inteira: temam a Deus e não o anticristo. Aqui no Apocalipse. E muitos vão ouvir isso. Vai ser um tempo sinistro. A coisa falou para eu ver o filme Nevoeiro. Eu ver Nevoeiro, porque eu não preciso de Nevoeiro, isso aqui é mais que Nevoeiro. Nevoeiro é pouco, os caras têm... Leia o Apocalipse, imagina, não leia apenas para saber, você fica imaginando. A Bíblia é para ser ruminada. Lembra que Jesus falou assim, olha, vocês têm que escolher, no Velho Testamento, vocês tinham que escolher animais que fossem imundos, eles tinham que ter a fenda, ou seja, era a vaca e o carneiro. Porque eles comiam, ruminavam, vomitavam, comiam de novo, vominavam. Esses eram animais imundos, eram limpos. Os outros que comiam eram imundos. Ou seja, Jesus estava falando que nós temos que comer a palavra, ruminar a palavra e voltar a ela várias vezes. Para que você possa pegar todos os nutrientes e possa cair a revelação e dizer, agora eu entendo. Porque se você não volta a estudar sempre a palavra, faz isso. Se você só lê a palavra e joga na sua cabeça e der fé, não vai acontecer nada. É igual o gafanhoto, eu já conheço toda a Bíblia, tal, isso, aquilo, eu conheço tudo isso, aquilo. Ei! Você ouve a palavra como? Ou seja, na sua mente, não é isso? Se eu ficar quieto, você não vai entender nada, certo? Mas a sua mente, você tem que jogar no seu espírito, na sua consciência.
Se o seu espírito não absorver, é como a gente entra por aqui e sai por aqui. Então você lê a palavra, para isso você tem que ler a palavra invocando. Olha, você lembra, é a mesma coisa. Eu me lembro quando eu estudava matemática, que eu detestava. Equação 2 segundos, não dá certo, que droga! Eu ficava no meu quarto dizendo que, né? Eu ficava expressando, eu não quero, eu rasgava até o livro. Quando você lê a Bíblia, você nunca fez isso, eu não vou mais. Azar, que se dane. Eu ficava falando, que cara? Você nunca estudou alto? Fazer cola. Não, a mesma coisa é a Bíblia. Você está lendo o texto, fala, Espírito Santo, você tem que invocar para ele te revelar. Amém. E se você invoca, você vai, gente, eu estou te dando o caminho das pedras. Você vai, pega o texto, vai para o seu quarto, vai orar, Jesus, me revela. Não usa a mente. A mente vai criar várias doutrinas, cada um criando uma coisa. Isso é coisa de mente, doutrina de homem. Porque quando é a revelação de Deus, ela cai no teu espírito, aí você diz, uau, agora saquei. Aí você joga na sua mente e você vai, escreve e tal. É assim que funciona a Bíblia. Às vezes você tem que mastigar, vomitar, ruminar, mastigar, tal, isso, aquilo. Continua. Irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com o restante da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus. Quem é que guarda os mandamentos de Deus? São os judeus. Então botem entre parênteses, os judeus selados. E foi pelejar contra os que têm o testemunho de Jesus. Quem são os que têm os testemunhos de Jesus? Os gentios. Não, os cristãos. Cristãos. Gentios. Cristãos o quê? Completo. Que não amadureceram. Sempre dentro do contexto. Né? Não é os cristãos, eu não amadureci. Não, é na grande tribulação. O texto diz isso. Eu estou mostrando esse texto para mostrar exatamente o que os outros textos já falaram. Tem outro texto aqui, eu só vou usar mais um, ok? Não, eu vou usar o versículo final, Apocalipse 11, de 3 a 4 e de 6 a 7. Já é o quarto texto e tem mais um que fala exatamente a ver. Ele vem de lá, outro vem debaixo da terra e se encontram para atormentar o homem, tal, isso, aquilo, a besta. Por isso que quando eu botei dizendo lá, olha, da onde vem a besta? Da onde vem o anticristo? Vem do inferno. Vai entrar numa pessoa que possivelmente será, como nós já vimos, pode ser o Mohamed Morsi, para quem assistiu a primeira aula, ou algum descendente. Ou seja, as coisas estão aí para acontecer. Por que eu estou falando isso? Porque nós temos que amadurecer na vida de Deus, senão você vai amadurecer na força. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1.260 dias. O que é 1.260 dias? A mesma coisa, era um código, porque se ele escrevesse isso claramente, o imperador que perseguiu os cristãos na época de João, o tal do Domiciano, que era pior que Nero, ele mandava matar. Então, o Espírito Santo tinha que escrever em código. Não, é um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Sacou? Entendeu? É Daniel. Jesus falou assim, não sei o que, quem lê, entenda. Jesus também falava assim. Quem tem ouvido, eu não posso falar. Está entendendo? É assim. Então, você tem que entender. Agora, o capítulos adiante, sabe o que vai acontecer? Darei as minhas 2 testemunhas. Você tem que saber quais são as 2 testemunhas, que aqui já diz. Mas também diz nas entrelinhas, você quer ver? 1.260 dias, vão se vestir de pano de saco. Pano de saco era comum no Velho Testamento. Você sabe uma coisa? Quem não entende o Velho Testamento não vai entender o Novo. Muito menos que Jesus falou. É a lei, joga fora a lei. Não joga fora a lei, não. Manda para mim. Porque eu quero saber o que a lei dizia, como é que eles funcionavam. É assim? Muito bem, obrigado. Agora, eu transfiro isso para o Espírito de Deus. Aí vem. A lei é o negativo. A nova aliança é
a foto atual. Junto os dois. Aliás, você só pode... Antigamente era assim. É que hoje é tudo digital. Né? Antes tinha negativo. Não, revela só o negativo. Aí você pegava o negativo, botava na luz. Aí você podia ver. Tira da luz, você não vê. O Velho Testamento é negativo. Negativo de foto. De foto. Você precisa de luz. Da iluminação de Deus. E a iluminação do negativo, para se transformar na foto, para você ver, que o negativo, você lembra, vocês não são dessa época, é? Sou sim. Ah, não? Tô chegando aos 40 já. Não, eu tô atrasado, porque eu sou dessa agora. Aí você pegava, você olhava assim, isso aqui parece alguém. Tô beirando os 40. Mas isso aqui parece o Miguel, naquela época ele era gordinho, será que é o Miguel? Lembra desse? Ele era gordinho, chatinho. Não é. Então vamos ver se é ele mesmo. Bota na luz e revela. Ah, é. Velho Testamento é igual ao Novo. Só tem uma coisa nova, Jesus disse. Novo mandamento vos dou para os discípulos. Ou seja, todos os outros eram a lei. Só que a lei, ela tem que ser transformada pela iluminação de Deus. Para você entender hoje o que é o incenso, você tem que pegar o incenso. Por isso que na visão eu vou te explicar o que é altar e o que é incenso. Lembra que Paulo fala assim? Nós somos como o bom perfume de Cristo. Um cheiro de vida para vida, outro cheiro de morte para morte. Paulo não fala isso? Aí tu lê aquilo ali e fala assim, caraca, o que o cara está falando? Ah, eu sou um cheiro bom. Ou a gente então deixa de lado. Não, tem uns irmãos que são de morte. E outros são de vida. Você tem que entender que ele estava se referindo a uma coisa do Velho Testamento, que era o incenso, que ou representava vida ou morte. Eu vou explicar isso na visão, ok? Então, quando Paulo escreveu aquilo, ele estava escrevendo para quê? Para uma igreja, não foi? Para mim, para cristão. Então, uns são cheiros de morte para morte e outros para vida. Então, você tem que entender o que acontecia. E o incenso, quando ele falou isso, ele se referia, rapidamente, quando um povo conquistava o outro, o general amarrava os caras e entrava na cidade mostrando para todo mundo que ele tinha conquistado os caras. Tá? O povo. Era o troféu dele. O inimigo botava o líder na frente e o povo atrás e fazia com que cada um entrasse com um incensário na mão. Isso era comum. Então, olha lá, e ele lá todo, né? O inimigo que não quisesse se submeter a ele, morria. Eu não vou me humilhar. Paulo usou esse exemplo dizendo que nós somos o bom perfume, o incenso de Cristo. Nós fomos conquistados por Ele, somos escravos dele. E Ele está exibindo o nosso troféu. Então você tem que entender a cultura da época, a cultura judaica, aplicar isso hoje. Ou seja, eu estou dizendo que se você não é um escravo de Jesus Cristo, você está fedendo. O cheiro da sua vida espiritual é morte. Mas eu conheço toda a Bíblia. E tem muita gente fora da igreja porque não tem o incenso de Cristo. Tem pessoas que você chega, humanamente falando, e tá um fedor aqui. Tá ou não dá? Cara, eu às vezes... Tem um cheiro, eu vou pra lá, eu detesto sentir, por isso que eu boto sem perfume. Tem outras pessoas que você cheira um cheiro bom. O que ajuda? O Marcão tá rindo aqui. Marcão, eu quero rir também, pô. É o fedor. Espiritualmente, tem pessoas que chegam. A irmã fala, mas você sabe que nós discernimos, querendo ou não, o espírito um dos outros? Tem outras quando chegam, dá vontade. Vem cá, vamos falar. O que é? Uns são cheiro de morte, ou seja, ausência de vida, e outros não.
Então, estas coisas vão fazer diferença. Eu tenho mais do que 10 minutos? Oi. Mas acho que Deus está querendo fazer alguma coisa especial hoje. Eu desci aqui, justamente 10 minutos antes, que a Flávia, no meio da reunião, foi lá em cima, em lágrimas, dizendo que tinha tido uma visão. Por que você não falou aqui agora? Não, porque ela não queria interromper. Então eu falei, não. Não, a minha aula não é... Pois é, então eu falei, quando for 10 minutos, eu vou descer e você vai falar a visão que tem a ver com as crianças. Então vem cá. Então eu queria... Eu posso só terminar então esse texto? Eu termino esse texto, lógico, gente. A aula não é minha, a aula é nossa. Na verdade, é uma coisa que Deus mandou fazer. Então vamos fazer. Só para terminar o texto. São estas as duas oliveiras. Ó, darei as minhas duas testemunhas que profetizem por 3 anos e meio, 1260 dias, vestidas de pano de saco, arrependimento, era símbolo de arrependimento naquela época. Não era arrependimento de coração, eles jogavam cinza na cabeça, se vestiam de saco para mostrar que estavam bem. É um símbolo, eu não preciso fazer isso hoje. Mas isso tem um sentido hoje, tá? São estas as duas oliveiras e os 2 candeeiros. Lembra na visão? Você sabe o que significa biblicamente uma oliveira? Então não vai a Israel. Mas e daí? Só isso? Você tem que saber que o azeite vem da oliveira. Mas você tem que conhecer a oliveira. Por isso que eu digo, se você quer a unção da oliveira, você tem que saber que essa unção tem a ver com os componentes. Tem a ver com toda a Bíblia. Então eu tenho que mostrar na Bíblia a unção da oliveira e outras coisas, tá? Então, continua aqui. São os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor de toda a terra. Isso aqui é uma referência a algum texto que você lembra? Tem um texto na Bíblia que fala 2 oliveiras espremiam e quem era? No livro de quê? Ezequiel. São os 2 que assistem diante do trono. Já era uma figura que Ezequiel já tinha registrado lá. Você tem que pegar aquilo, você tem que juntar com isso e tem que aplicar hoje. Porque você não está aqui para aprender textos. Não. Você tem que ouvir os textos e dizer, epa, eu quero esse azeite da oliveira, eu recebo isso agora. Porque se não for assim, é letra. Farei com que se achem em pé diante do Senhor da outra terra. Versículos 6 e 7. Elas, essas 2 oliveiras testemunhas, têm autoridade para fechar o céu para que não chova os dias que profetizarem. Código. Quem são essas 2 testemunhas? Está dizendo que a primeira tem autoridade para fechar o céu e dizer, não vai chover. Ah, eu já sei que é Elias. Entendi. Fala baixo, que o imperador está vindo aí, o romano, ele não pode entender o que a gente está falando. Sabe, as 2 testemunhas? Sim. A primeira é aquela que falava, não vai chover durante quanto 3 tempo? anos, 3 anos e meio. Coincidência, né? 3 anos e meio. Que terrível. Na época do Joabe. Não vai. Porque a maluca da mulher do Joabe, que era primo, né? Ela era uma endemoniada. Então Deus disse, não vai ter nada, não vai ter comida, não vai ter nada. Já era um exemplo do que vai acontecer no final. Aí diz mais aqui, tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue. Sacou? Moisés. Moisés converteu. Me lembro do Egito. Estou sabendo. O que tem essas 2 testemunhas cheias do Espírito Santo que vão estar diante do Senhor? Ei, mas espera aí, essas 2 testemunhas vão estar nos 1260 dias? Espera aí. Mas isso não é nos 3 anos e meio? Pois é. Significa então o quê? Que Elias e Moisés... Fala. Hein? Não, profetizarão. Então onde é que eles estão? Vão estar aqui. O que acontece na festa do Hanukkah? Acende as luzes. Crianças, abre a porta, vê se Elias vem. Não chegou. O povo de Israel espera a vinda de Elias. Mas a gente não conhece nada disso. Você tem que conhecer.
eles vêm porque os dois são os heróis do povo de Israel, né? É ou não é? E Deus levou, né? E Deus levou ele como? E o corpo de Moisés. Eles não morreram. Eles não morreram. Eles estão lá no céu, não estão lá esperando entrar no ato final em cena, porque Deus lhe disse, olha, vocês vão ter que descer. Cara, nevoeiro é... Isso é que é tremendo. E aí vem essas duas testemunhas. Porque o povo que foi selado vai passar por um perrengue e Moisés e Elias vão vir. Ah, pastor, peraí. Conta outro. Quando tiver, então, concluído o testemunho que devem dar, agora, o que eu estou olhando aí? A besta que surge do abismo pelejará contra elas. Contra elas quem? As testemunhas. E as vencerá e matará. Se você ver o texto, eles vão morrer, vão ficar 3 dias na praça, possivelmente lá no Egito. 3 dias e meio. Apocalipse 11:11. Pois é. Você pegou essa aula que eu dei ou você já sabia? Caramba, tá aqui. Pastor, tá aí. Ele é um fenômeno. Ele é um fenômeno, Ronaldo? Ele parece com o Ronaldo e gordo com o Ronaldo. Eu aprendi mesmo. Mas veja. Na casa Depois de 3 anos e meio entrou um espírito de vida e eles ressuscitaram. Uau! Mesmo que aconteceu com Jesus. Bom, vamos agora terminar. Eu tenho mais um outro texto que fala a mesma coisa. Saiu do fundo do abismo e tal. E depois eu vou, na próxima semana, vou ainda continuar, porque tem outras coisas aqui do Apocalipse. E vou falar agora uma palavra prática, porque isso são informações. Tá? Eu vou te mostrar uma palavra prática e vou usar a parábola das minas. Jesus fala. Eu engatei a parábola das minas porque ela está amarrada com tudo isso que Jesus falou aqui. Que no final da grande tribulação, ele vai dar 10 cidades para cada um. Então, entendeu? Eu estou encaixando uma coisa com a outra para que você tenha um entendimento. Amém? Então, ponto e vírgula. Que o Senhor realmente continue a falar ao nosso coração. Amém? Eu quero dar a oportunidade agora final à Flávia, minha nora, que me deu 2 netos maravilhosos. A netinha mais linda e calma, o inverso do outro, o Barry. Vem cá. Tá cheio de jovens olhando. Não, é um homem pequenininho. É Nelson Neves. Nelson Neves, isso. Vem cá, vem pra cá. I did not in English. Tá, olha só. É porque eu senti no coração de fazer uma coisa aqui. Não sei se isso vai ficar confuso, não sei como é que vai ser. A gente confunde, não e é eu pedi também para Deus de me dar uma palavra aqui para iniciar isso. Eu queria que a Raquel trouxesse todas as crianças aqui, porque eu senti no meu coração que Deus vai fazer com as crianças que estão aqui Amém, hoje. Eu não sei porquê, mas eu senti no meu espírito, desde quando eu cheguei aqui, que Deus... Da mesma forma que nós já recebemos de Deus num culto sobrenatural e especial aqui, a gente já recebeu isso, o Marcão falou que foi lá na casa dele. Hoje eu quero falar que quem está na internet também, se você tem seu filho ou alguma criança aí perto, para você trazer para a gente ungir essas crianças hoje. E esse azeite que você teve a visão na Vivian vai ser derramado em todas essas crianças hoje aqui. Ótimo. Conforme a palavra diz que eles vão profetizar, essas crianças são o futuro dos últimos já vimos dias, pela Vivian. entendeu? Então elas estão lá em cima, às vezes elas não estão aqui, mas a gente hoje vai fazer isso. Então eu queria que todas as crianças ficassem aqui sentados, cada um ficar perto mais ou menos dos seus filhos. Nós vamos orar, vamos ungir elas, Deus vai falar, e algumas crianças vão começar a profetizar, e elas próprias vão orar também. Vocês vão ver que isso vai acontecer. Meu Deus, neto. Porque tem alguém também pela internet aí, que Deus vai abrir o olho dessa pessoa, essa criança vai tocar a família que ela está na casa agora, essa criança vai tocar essa família.
para a família entender que Deus é o Deus poderoso, não é racional, não é para humano, mas é para os nossos pequeninos, porque Amém. eles vão estar Com aqui, certeza. eles vão estar aqui no final dos dias. Então, a gente vai abrir um espaço, vamos trazer as crianças aqui, vamos todo mundo orar, ungir as crianças. Se você tiver alguém na sua mente, alguma criança que você possa lembrar que para ela receber essa unção, essa coisa, a gente vai tratar as crianças aqui e Deus vai fazer alguma coisa especial com elas. A gente só vai observar, porque eu também não sei direito o que é exatamente. Alguma coisa vai acontecer aqui, a gente vai ver isso agora acontecendo. Crianças, vem pra cá, ó. Sentado aqui, todo mundo. Vai, senta lá. Senta ali. Vamos. Giovanni, senta ali que a gente vai orar agora. Gente, vem. E na hora que você estava falando, você falou assim, eu pedi para Deus me dar uma palavra. Então, assim, eu peguei Lucas 10, começando do 17, a volta dos 70. Ficaram felizes. Isso. E voltaram os Toda 70 criança. com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhes: Eu vi Satanás como raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegreis, porque se vos sujeitam os espíritos, alegrais antes por estarem vossos nomes escritos nos céus. E eu sei que essas crianças de nome Deus já estão escritos. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue. E ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nem quem é o Pai senão o Filho. E aquele é quem o Filho quiser revelar. E voltando para os discípulos, disse-lhes em particular: Bem-aventurados os olhos que veem e que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejarão ver o que vós vedes e não virão, e ouvir os que ouvis e não ouvirão. Então vamos começar a orar. Vamos orar, gente. No coração. Começa a profetizar, começa a Senhor, abençoar. estamos Deus invocando, Senhor, o teu Santo Espírito, Senhor, neste lugar. Aleluia. Senhor, abençoando, Senhor, para o tipo do Senhor, a tua palavra fala que é o final do tempo, Jesus. Essas crianças profetizarão, elas terão visões. Em nome de Jesus, com poder e autoridade, porque essas crianças são ungidas, o mesmo Espírito, ó Pai, de Moisés, para aquelas pessoas que estão agora nessas crianças, Jesus, e todos eles, ó meu Pai, porque hoje é uma coisa diferente, Senhor, eu ordenho, ó Pai, especial para essas crianças, ó meu Pai. Senhor, protegei, Senhor, repreendemos, ó meu Pai, o campo espiritual, todo espírito maligno, demoníaco, Senhor. No final do tempo, Senhor, que tem, Senhor, conta com essas crianças, que essas crianças mudem o destino, Senhor, da escola, dos seus amigos, de outras casas, ó Senhor, dos amigos, ó Senhor, que essas crianças são o futuro no final do tempo, Senhor, que o Senhor tem para vir aqui para a terra, Senhor. Senhor, façamos, ó meu Pai, façamos, ó meu Pai, todo ministério, toda unção, Senhor, uma unção dobrada sobre essas crianças, Senhor, cada família, cada criança aqui representada, meu Pai, que possamos passar isso pela frente, ó Senhor, vindo do céu, ó Pai, dando a eles mais e mais, ainda mais do que recebemos, ó Senhor, hoje aqui, Senhor, nós abençoamos eles, ó meu Pai, cada um agora, no nome de Jesus, toca nessas crianças, ó meu Pai, que eles começam a profetizar, que eles começam a ter visões, Senhor, que eles começam a botar as mãos, ó Senhor, que essas crianças curem, ó Senhor, que essas crianças tenham o coração aberto, elas possam se dar completo para o teu evangelho, único e verdadeiro, que elas tenham toda a palavra do evangelismo, ó meu Pai, ó meu Pai, que elas sejam conselheiras, ó meu Pai, que elas tenham uma paz, Senhor, dos lares futuros, ó Senhor, Senhor, também profetizamos, ó meu Pai, não sei por que isso, mas um casamento, Senhor, dentro do teu trono, as crianças são tuas, ó meu Pai, entregamos a você, Senhor, um casamento abençoado, com pessoas que são sentidas, para que o Senhor complete
compromete o ministério na vida deles, ó Senhor. Cobre eles com teus filhos, ó Pai. Cada uma dessas crianças, ó meu Pai, nenhuma enfermidade vai chegar na vida dessas crianças, Senhor. Repreendemos, ó meu Pai. Ó Senhor, a enfermidade que está ali também pela casa, Senhor, ouvindo, Senhor. Nenhuma enfermidade vai chegar na vida dessas crianças. Deus, ó meu Pai. Espírito maligno de doenças que ainda não conhecemos, não alcança. Bendito é o seu nome. Levanta as suas mãos assim. Essas crianças, ó meu Pai, que estão aqui, que estão na internet, não chegará a Deus, Senhor. Essas crianças estão protegidas, Senhor. No nome de Jesus, meu Pai. Hoje, Senhor, que elas comecem a falar. Ó, Senhor, que elas tenham visões, que elas possam se expressar, Senhor. De que forma, Senhor, a língua que não dessas crianças, ó meu Pai. Ser, Senhor, o teu Espírito. Quem te pode orar também, Jesus. Santo, santo, santo. Oh, Deus, maravilhoso. Sabedoria, Senhor, de nossos lares, Oh, Deus, oh, Deus, Pai, em nome de Jesus, Senhor, te glorificamos. Porque a vida destas crianças, Senhor, há de tocar, há de levar os pais, amigos e parentes, Senhor. Elas vão ser o resplendor da Tua glória na vida deles. Porque, ó Deus, em nome de Jesus, nós declaramos que a Tua palavra, Senhor, há de frutificar agora no coração delas, Senhor. Que elas tenham experiências, Senhor, espirituais que vêm do trono neste momento, agora, para transformar, ó Deus, o coração, o corpo, a mente delas. Guarda, Senhor, em nome de Jesus. Senhor, que alguns serão levados, ó Senhor, para longe de nós, Senhor, no futuro, Jesus. Sim, mas Tu és Por causa soberano. do Teu nome, Senhor, eles vão prevalecer, Senhor, em outros países. Essas crianças irão prevalecer. Aleluia. Essas crianças irão prevalecer, Senhor, porque o Senhor as escolheu, o Senhor as separou, Jesus. Aleluia, oh Deus. Oh, Senhor, uma coisa sobrenatural, Senhor, que a gente não sabe, que a gente ainda não viu no nosso tempo, Senhor, mas o tempo delas vai acontecer, Senhor. Em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus. No nome de Jesus, Senhor, traga tranquilidade, Senhor, essas crianças. Oh, Senhor, traga paz e tranquilidade, Senhor, que nada sorvente. No nome de Jesus, Senhor, repreendemos todo espírito demoníaco de atormentação. Que elas possam dormir tranquilas, ó Senhor, que elas possam se comportar, Jesus. No nome de Jesus, conforme teu espírito, Senhor. O Senhor o acertou e Ele fez a mudança na história. Quem conhece língua estranha? Você já ouviu falar em língua estranha? Quem é que quer falar em língua estranha? O Espírito Santo fala. Quer? Então vamos fechar o olho. Fecha o olho. Vamos fechar o olho e vamos chamar. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala comigo. Espírito Santo, fala. Agora vamos abrir a boca e vamos deixar o Espírito Santo falar. Começa. Vamos assim o Você viu o Espírito Santo de Jesus? Tá?
Em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo. Glória, manifesta. Manifesta os teus dons, Senhor. Teus pequenininhos. Olha, aquela maravilha. Glória, anda de casa. Nada vai separar, Senhor. Nada vai separar. Senhor, o teu amor. Nada vai separar. Alguém quer fazer uma oração? Não vou fazer. Não, faz aqui. Faz. Amém. Fala, em nome de Jesus. Vai orar por quem? Quer orar por mim? Você quer orar por mim? Então, bom, vamos lá. Mariah, vai lá. Vai, Ju. Vai. Em nome de Jesus. A mamãe, cadê a mamãe? Vai com a mamãe. Oh, Jesus. Quer orar? Então vai, ora pela mamãe. Oh, Jesus. Oh, Espírito Santo. Oh, Jesus. Oh, vamos orar pelas crianças. Estendam as mãos, há muitas pessoas nos ouvindo. Talvez não esteja uma criança aí junto contigo, mas tem um casal que está com a filhinha, outras pessoas, outras crianças que estão na escola. Sem o filho do Rodolfo, é verdade, também, é verdade. Existem coisas tremendas através da televisão que entram na mente, mas nós vamos bloquear isso. Nós vamos colocar a unção de Deus sobre estas vidas, todo mundo. Oi. Não, só acrescentar uma palavra, que assim como a Ju está falando, né, que as coisas dentro da casa, a responsabilidade que você, pai, tem é maior do que você imagina. E que cada um hoje se coloque diante de Deus. Você vai dar conta a Deus da vida dos seus filhos. Né? Não é só o cuidar dele, da comida, mas a vida espiritual. Você é responsável. Não é a escola dominical que é responsável. É você que é responsável. Então, vamos que levantar. caia hoje sobre você um peso. Né? Vamos orar. Em nome de Jesus. Levanta suas mãos, vamos orar agora pelas crianças que estão na internet. Vamos lá. Senhor Jesus, Espírito de vida, Espírito de amor, de paz, vai invadindo agora os lares, lá no Brasil, aonde quer que este vídeo esteja entrando agora. Eu ordeno que o Teu Espírito venha envolver estas crianças, estas vidas, Senhor. Nós as arrebatamos de qualquer espírito maligno, de qualquer influência na mente, na escola, ó Deus, porque há muitas crianças que estão cheias de malignidade e que jogam, Senhor, sobre os nossos filhos, mas nós declaramos a Tua proteção, a Tua cerca viva, para que elas não sejam alcançadas por estas coisas. Nós abençoamos como Jesus fez. Ele tocava nas crianças e as abençoava. Ó Pai, em nome de Jesus, que o dia de hoje seja determinante no futuro e no crescimento de cada uma delas. Porque a Tua unção há de cair, ó Deus, sobre os pais, sobre os filhos, sobre os netos, ó Deus, porque nós temos certeza, ó Pai, que esta é uma noite de bênção, de proteção, de alegria, de regozijo e de cura, ó Deus. Cura. Eu quero orar, Senhor, está vindo no meu coração agora.
aquele menino de 12 anos que não mexe da cintura para baixo. Em nome de Jesus, eu declaro com a igreja do Senhor a cura completa desse menino. Que ele passe a andar, porque ele nasceu desta maneira. E eu repreendo em nome de Jesus qualquer espírito de enfermidade que impede ele de andar. Em nome de Jesus. Senhor, a tua misericórdia é grande. E nós declaramos, Senhor, que ele há de ficar liberto, ele há de andar para louvor e glória. Ele será a lâmpada para os pés dele, será a iluminação da tua palavra, para que ele seja um servo eleito e escolhido para grandes coisas. Ó Pai, em nome de Jesus, se há mais alguma criança com enfermidades malignas que não vêm de ti, que sejam libertas e curadas para a glória do nosso Deus vivo. Ó Deus, a tua igreja proclama nesta noite o teu poder e a tua unção, em nome de Jesus. E o louvor, e a honra e a glória sejam para o nosso Deus. Amém. E amém. E amém. E amém. Todo mundo diz amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nosso Deus. Daniela tem um amigo que é no colégio que está numa cadeira de rodas. Se chama Kiara. Kiara, sua amiguinha está em cadeira de rodas. Deixa eu dar uma. Não, não. Jesus nos curou. Ó Deus. Cuidado. Alguém já tem mais de uma não. Só não pegar o sapato. Não pegar o sapato. Vai. Pega o sapato e desce. Já fecha agora cuidado. Gente, mais. Aleluia. Amém. Eu creio que o fogo do Espírito Santo há de queimar muitas enfermidades, muitas doenças na alma. E está nos chegando aqui agora um pedido pelo... Meu nome é Cristiano, o pai e o filho, Elisa e Olívia. Em nome do Cristo glorificado. Sim, Deus. O Espírito que ressuscitou no terceiro dia, Espírito de vida, entra agora sobre o corpo daquela criança, desse jovem, ó Deus. Em nome de Jesus, nós queremos nesta noite declarar que naquela casa, no corpo daquelas crianças, no corpo de cada membro dessas 3 pessoas que acabamos de mencionar aqui, sejam tocados em nome do Senhor. Que Ele levante daquele hospital, daquela clínica, levante agora para louvor do nosso Deus. Não há espírito de enfermidade que possa tocar mais. Saia em nome de Jesus. Ó Pai, glorificado seja o teu nome. Nós estamos te glorificando, ó Deus, porque tu és o Espírito de vida. Ó Pai, eu declaro que esta família será uma família que vai ministrar a tua palavra, vai testemunhar do teu poder vivo, ó Pai. Ó Jesus, obrigado. Obrigado pelo teu poder maravilhoso que está entrando no coração de cada um agora para declarar esta semana. Aonde este vídeo entrar, nós declaramos, Jesus, a glória ao Senhor Jesus será glorificado somente nele. Não precisa falar sobre o que aconteceu aqui de nós. Diga apenas que Jesus fez isso. Amém. Mais ninguém, não fomos nós. Amém. É o Senhor, é o Espírito do Senhor Jesus Cristo. Espírito de vida para louvor e glória do nosso Deus. Em nome de Jesus. Amém. 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 E amém. Nós vamos terminar agora. Eu sei que muitas coisas o Senhor ainda vai continuar fazendo na sua vida. Na próxima segunda-feira, outras coisas vão acontecer. A aula será dada, mas com certeza o Senhor há de honrar
A Bíblia diz que Deus faz tudo isso por amor de Jesus. Não é por causa de nós. Por amor de ti mesmo, disse Daniel. Houve oração do povo. Por amor de ti mesmo, Senhor, eu termino dizendo que a graça do nosso Deus, a graça que é a vida do Senhor em ação, esteja com você, com a sua família, com os seus filhos, com o seu pastor, com a sua igreja. A graça do Senhor renove e restaure os seus primos, restaure os seus avós, restaure os seus amigos na escola, porque o nosso Deus está formando um exército de ungidos, de crianças, de jovens, para mostrar o poder de Deus, sem qualquer espírito de religiosidade. Eu declaro o mover de Deus sobre tu e a tua casa. Rodolfo, eu abençoo o teu filho, que ele seja um servo já preparado como Samuel foi preparado desde pequeno. Que ele seja, Paloma, receba de ti aquilo que o Espírito Santo der. Abençoe o teu filho, que ele será um servo de Deus para glorificar o nome de Jesus. Que a graça do Senhor esteja com cada um de vocês e até a próxima semana, em nome de Jesus. Amém e amém. Já tem um testemunho. Vem cá, Miguel. Miguel, vem cá. Gente, sobe aqui, Miguel. Vem cá. Vai, fala. Fala aqui. Qual foi? O tio quer saber o que houve. Ele estava sentindo uma coisa, como se fosse uma dorzinha, uma Aqui não mágoa, tem? uma coisa no coração. Aí, o que aconteceu? Aí eu tava muito estressada naquela hora. Sei. Tava uma coisinha aqui. Doendo no seu coração. Aí quando ela tinha falado, eu fui embora. Aí eu vi Olha. uma voz. Você ouviu uma voz igual Samuel? O que falou a Aí voz? eu não sabia o que ele estava falando. Eu falava uma coisa. Ah, estava falando em língua. Ah, Olhei e não tinha ninguém falando. olha Aí eu que fechei o olho legal. de novo, alguém falou comigo de novo. Olha, glória a Deus por isso. Só pode ser Jesus. Ela, Jesus. Esse garoto é um garoto de Deus. Beleza. Que bom. Glória a Deus. Gente, muitas outras coisas vão acontecer. Até segunda. Não sei se está ainda gravando. Está gravando. Está gravando. Então, como diz o carioca, fui. Amém.